Deus poderoso que trouxe tudo à existência. Nosso Deus, lá no começa em Gênesis, Ele olha para tudo e vai falando: haja luz, haja sol, haja separação, mas vai dizer também que o Senhor vai separar um dia para fazer o homem dessa criança. Depois Ele viu que o homem estava, tirou da costelinha e fez uma mulher. E essa mulher chamada Eva. E Eva, ela foi colocada do lado de Adão para lhe tornar a primeira família. Ainda não tinha filhos, né? Porque Deus vinha começando um relacionamento de homem com Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que todos os meninos não estão me ouvindo. Eu quero vocês me ouvirem, porque depois você vai perguntar. Então, Deus todo dia, na virada do dia, ia lá encontrar com Adão e Eva. Ele tinha prazer de conversar com o ser humano. E estava tudo bem. Não havia dor, não havia espinhos, a terra era um verdadeiro paraíso. Porém, aconteceu algo muito triste, não foi, crianças? A serpente foi tentar Eva. Eva estava distraída. E ela chegou com uma conversa assim, ó, que às vezes tem gente que chega no ouvidinho da gente e falou com ela: ó, pode comer daquela árvore, você vai conhecer o bem e o mal. Eva ficou curiosa e comeu. E além de comer, levou para quem? Adão. E o que aconteceu, crianças? Os dois pecaram. E o que aconteceu depois de pecar? Me ajuda a pregar. Foram expulsos do jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus colocou anjos para guardar o jardim do Éden. E o homem passou a trabalhar na terra dura. E a mulher ficou tendo dores de parto para conceber as crianças. E Eva e Adão teve dois? Quem sabe os nomes? Escola dominical. Abel, ajuda as crianças, pai e mãe. Abel e Caim. Eu acho que vocês já ouviram falar que Abel era um filho muito obediente, gostava de sacrificar a Deus. Caim também obedecia. Só que um dia, eu estou retornando, mas eu vou voltar a nossa palavra, viu, meus irmãos? Caim e Abel foram oferecer um sacrifício de adoração a Deus. Caim pegou lá a sua oferenda, mas Abel pegou o melhor que ele tinha. E aí Deus recebeu com um cheiro suave. E quem ficou com raiva? Caim ficou com... E o que ele fez com Abel? Matou Abel. Mas antes dessa história acontecer, que o homem e a mulher foram expulsos do jardim do Éden, Deus falou uma profecia. De uma mulher nascerá um Salvador, que pisará na cabeça. E quem é esse Salvador? Jesus Cristo. E essa palavra se cumpriu. E cumpriu aonde? Em Mateus, no versículo 1, capítulo 19, versículo 19. A Bíblia vai dizer que Maria... Você já viu uma noiva? Quem já viu noiva? Quem já viu noiva? Uma noiva, ela fica esperando o tempo para o casamento. E a Bíblia vai dizer que Maria estava noiva quando o anjo apareceu. Esse anjo, quando apareceu, falou com ela: salve agraciada. E falou com ela: você vai receber o Espírito Santo e vai conceber um filho. Maria reclamou, crianças? Ela só falou: como pode acontecer isso? E o anjo explicou: o Espírito de Deus vai se apoderar de ti e você vai ficar grávida. E ali Maria ficou grávida. E ela falou assim: seja feita a vontade de Deus. Maria não questionou, apesar do perigo que ela estava passando. Por que perigo? Aquela época, quem tivesse grávida sem casar poderia ser apedrejada. Mas Maria era uma serva fiel. Isso é, irmãs, Maria foi conhecida do céu como uma menina, uma moça
que era temente a Deus, ela tinha relacionamento com Deus. No meio de todas aquelas mulheres da época, o Senhor achou Maria, uma moça agraciada, uma menina que conhecia a palavra, porque se ela não conhecesse a palavra do Senhor, ela não entenderia a profecia. E aí quando vê, ela sabia, mas ela se sentiu agraciada. Tem um cântico dela, que depois eu vou estar falando aqui, que ela vai falar, sabe, porque logo eu, essa aqui pequenininha, mostra nas nossas palavras, que foi receber essa tão grandiosa bênção de conceber o Filho de Deus. E ali ela vai aceitar através do Espírito Santo como serva, né? Como se Maria dissesse assim, eis-me aqui, Senhor, sem olhar, sem importar as consequências. Mas como Deus faz tudo perfeito, José, como é que ia se resolver com José? José era um noivo, ele não queria ficar defamado. E a Bíblia vai falar aqui que José intentou deixá-la secretamente, sair ali daquela situação que traria vergonha. Mas como Deus é lindo, porque Deus une propósitos. José também era um homem temente a Deus e que conhecia a palavra. Porque se ele não conhecesse, quando o anjo fosse estar com ele para explicar a situação, porque quando Deus está na causa, Deus fala com um e fala com outro. E o Senhor falava comigo da concordância que há entre o homem e a mulher de Deus. Um casal que está na presença de Deus, que foi unido para um propósito. Quando Deus fala com um, ele vai testificar no coração do outro. E ali ele aceitou e recebeu essa incumbência e acatou como fosse filho dele. Deus é poderoso, como Deus une propósitos, né? Deus nos une para um propósito. E ali a Bíblia vai nos dizer que José e Maria vão começar então os preparativos. Primeiro eles vão ter esse filho, né? Com certeza eles se casaram, mas não conheceu Maria até que Jesus nascesse, né? Tem alguém católico aqui? Não só porque aqui eu não preciso explicar, né? Se tiver alguém que tem dúvida, a Bíblia fala que não conheceu Maria, que ela era virgem, até que ficou grávida e concebeu Jesus. Mas depois que ela concebeu Jesus, ela foi uma dona de casa e mãe de filhos, né? Então ela foi a Virgem Maria, sim, mas depois ela foi tão agraciada como nós, que somos mães, que é uma mulher que cuidava da casa, do lar. José passou também a ser um pai de família, mas eles receberam um projeto primeiro, que foi Jesus Cristo. E aí eu aprendi muito essa palavra, as palavras que Deus vai ministrando comigo primeiro. Então ela era uma simples jovem judia, que foi acolhida por Deus para conceber. E a mulher, você vai ver umas características dela, né? Que vai dizer assim, ó, Maria primeiro era obediente. Maria e José foram obedientes. Como tem homens, graças a Deus, a palavra está no meio. Maria e José foram obedientes, né? Outra coisa, era uma mulher de secreto, porque o anjo apareceu para no meio de todo mundo. Não. José também era o homem do secreto. Vai no meio de todo mundo? Não. No secreto de Maria, o anjo desceu. No secreto de José, o anjo desceu. E pontuou aquela situação. Resolveu um problema.